aqui e tê-las, porque eu acho que é um momento muito bacana a gente poder contar um pouco desse projeto para as pessoas que estão chegando ou para as pessoas que já estão aqui e que querem revisitar essa ideia do projeto, esse trabalho que a gente desenvolve. Eu quero dizer para vocês que a gente foi construindo essa apresentação junto com a comissão de acolhimento da escola. Então, assim, os pais foram dizendo, Ana, acho que tem que falar mais por aqui, mais, centrar mais nessa perspectiva, enfim. Então, hoje a gente fez uma apresentação que a gente vai falar um pouquinho do que é um projeto político-pedagógico e como esse projeto do Amorim se constitui. Tá? Então, só para a gente, de certa forma, chegar nessa história, eu quero dizer que eu estou aqui, eu sou a Ana, para quem me conhece, eu sou diretora dessa escola há 22 anos, e a gente tem feito um trabalho de pedagógico que a gente vai se inspirar na Escola da Ponte de Portugal. Não é o projeto da Ponte, porque a gente está no Brasil e a gente tem clareza disso, então a gente vai inventando, e eu acho que esse termo, inventando e artesanalmente, foi tudo muito feito por nós, o que a gente foi consolidando e construindo aqui, a partir de uma experiência da Ponte, né? A Ponte tinha 200 alunos, quando ela estava o maior número de alunos, a gente tem 800 estudantes aqui conosco. Então, lógico que tem muitas diferenças e a gente não está em Portugal, a gente está no Brasil. E tudo isso, gente, começa com a participação da comunidade. Eu quero dizer que a comunidade foi fundamental para que a gente pudesse construir esse projeto pedagógico. Porque quando eu cheguei, a gente começou a trazer essa comunidade para dentro da escola. E essa comunidade, de certa forma, foi construindo uma parceria muito importante, né? A gente começou a pensar que projeto que a gente tinha, de fato, e que projeto que a gente queria ter. Então, no começo, por exemplo, a gente apresentava um projeto político-pedagógico e a comunidade, na medida que ela começou a participar, ela falava assim, bom, mas será que isso está acontecendo? Será que isso não está acontecendo? Então, a gente vai tentando olhar bem fundo na questão do projeto político-pedagógico e construir que escola que a gente de verdade tem e que escola que a gente quer construir. Quando a gente chega nessa ideia de que a gente quer construir uma outra escola, um outro jeito de funcionamento da escola, foi quando a gente se deparou com a experiência da Escola da Ponte de Portugal. Era uma época que o professor Rubem Alves escrevia na Folha de São Paulo a escola que depois virou um livro que chama A Escola que eu sempre sonhei e não sabia que existia. Então, era esse o momento político e social que a gente vivia. Então a gente trouxe essa perspectiva da ponte para dialogar com a nossa vontade de construir uma outra forma de trabalho na escola. Então é isso que eu vou contar um pouquinho para vocês. Quem que vai me ajudar, hein, Cris? Quem que vai me ajudar? Posso ajudar? Pode, já achei. Quer que eu fique lá? Não, acho que ele me ajuda. Bom, eu acho importante para os pais que estão chegando a gente trabalhar um pouquinho com essa nomenclatura. Vocês vão ouvir muito falar sobre o PPP. O que significa PPP? É Projeto Político Pedagógico. Então, o Projeto Político Pedagógico é um documento elaborado anualmente por cada unidade escolar, que traduz suas convicções, define a identidade da escola e indica o caminho que deverá ser seguido. Então, só para a gente pensar um pouco, no Amorim a gente não define o projeto político-pedagógico a cada ano. A gente tem um projeto que está há 15 anos, o projeto do Amorim tem 15 anos, e que a gente todo ano revisita e reformula, se for necessário, em alguns aspectos, mas ele é o projeto político-pedagógico que foi aprovado pelo Conselho Municipal de Educação de São Paulo e, de certa forma, ele tem bastante respaldo na Secretaria da Educação. Então, cada escola tem a responsabilidade de elaborar seu projeto político-pedagógico, considerando as características que lhe são próprias, a realidade a qual está inserida e a legislação e as diretrizes em vigor. Então, todo ano a gente submete esse projeto à Secretaria Municipal de Educação, a ADRE, né, que é o órgão da região que muitos de vocês esse ano foram lá por conta de matrícula, né, que demorou bastante.
mas é a supervisora que vai olhar, que vai aprovar o projeto, enfim. Então é isso que a gente... E se a gente olhar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, é isso que está dizendo, que cada escola tem como tarefa construir o seu próprio projeto político-pedagógico, lógico, que olhando para as leis que regem o país, tá certo? E cada secretaria tem a sua especificidade, então, ou seja, secretaria municipal, secretaria estadual, enfim. Depois, quais são os objetivos gerais? Formar a consciência social, crítica, solidária e democrática, na qual o educando vá gradativamente se percebendo como agente do processo de construção de conhecimento e de transformação das relações entre os homens em sociedade, por meio da ampliação e recriação de suas experiências, da sua articulação com o saber organizado e da relação da teoria com a prática. Né? Então, olha, todo mundo pode entrar, eu gosto quando vocês entram e perguntam. Então, eu estou apresentando esses objetivos, gente, que depois eles vão dialogar com a nossa prática, tá? Então, no começo pode ser um pouquinho mais chato, mas depois a gente vai começar a falar como que isso tudo a gente transforma em dispositivo da escola. Depois, assegurar aos educandos o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, priorizando a alfabetização nos 3 primeiros anos de escolaridade, visando a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da tecnologia, das artes, da cultura e dos valores em que se fundamentam a sociedade. O desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e a formação de atitudes e valores, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de respeito recíproco em que se assenta a vida social. Bom, então aí são os grandes objetivos que a gente traça e depois, dentro desses grandes objetivos, a gente vai trabalhar os objetivos específicos, tentando pensar nos dispositivos que a escola tem. Você abre o objetivo para mim? É só clicar em cima? Como é que é? É só clicar. Tá, é que eu não... Por favor. Então, o objetivo específico 1, a gente colocou como elevado grau de compromisso por parte de todos na escola, que no âmbito do projeto significa conhecê-lo plenamente, identificar-se com ele, fazendo disso sua prática. Então, assim, o que a gente tem de dispositivo nesse objetivo específico? A gente tem como a tarefa essa apresentação do PPP para chamar as famílias que já estão na escola ou as famílias novas para começarem a pensar em que projeto que estão colocando seus filhos, né? Eu vejo que a cada ano que passa, as famílias aqui no Amorim escolhem essa escola, né? Apesar da gente ter um sistema que traz as crianças em todas as escolas por um sistema bastante burocrático, aqui no Amorim a gente tem visto que as famílias procuram a escola por conta do projeto. Então isso é muito importante. E é importante que a gente o tempo todo revisite, apresente para a comunidade, discuta esse projeto, como é que ele está, como pode ser melhor, enfim. Depois a gente tem uma carta de princípio de convivência. Essa carta é trabalhada todos os anos nas tutorias e nas rodas de conversa dos estudantes. Essa carta de princípio foi construída pelos estudantes e, ao mesmo tempo, dialogando com o conselho de escola. Então, um órgão, qual é o órgão que vai legislar as nossas questões aqui na escola? Internas, não externas. É o conselho de escola. O conselho de escola, gente, eu vou falar mais pra frente, mas ele é um conselho formado por pais, pela comunidade, né? Por os funcionários da escola, que são os professores, gestão e os funcionários administrativos, e a comunidade. A comunidade, pais, mães e os estudantes. E também pode ter dentro do conselho de escola pessoas do entorno. A gente, por exemplo, tem no conselho de escola muitos pais que os filhos já foram embora da escola e eles continuam participando nas reuniões, em ações específicas da escola. Então, o conselho de escola é o grande lugar de debate do projeto pedagógico. Então, essa carta de princípio, ela foi totalmente dialogada com estudantes que iam pensando, porque eles achavam importante para pensar a escola. Quando a gente muda a escola, a gente deixa de ser uma escola que um estudante senta um atrás do outro, que as salas estão divididas em 35, 35, 35, que cada professor trabalha só a sua área do conhecimento. Quando a gente muda tudo isso e transforma o projeto num grande salão, onde todos os estudantes
convivem juntos, onde todos os professores estão juntos, onde a perspectiva é de uma docência solidária o tempo todo, de apoio de todas as instâncias, vamos dizer assim, do salão, a gente vai precisando dessa carta de princípio, ela começa a ser fundamental. Porque não adianta se mudar o projeto e continuar com as mesmas formas de atuar com as crianças que a gente tinha antes, né? Por exemplo, o menino fez bagunça, ele desce para a sala da diretora, né? Isso é muito diferente, porque como que a gente vai fazer aqui? Só um minutinho. Como que a gente vai fazer aqui? A gente tem uma roda de conversa. Isso não significa que de vez em quando não chega questões aqui na sala da diretora, não chega na coordenação pedagógica, mas a ideia, gente, é que a gente sempre sente junto com os envolvidos e faça conversas para tentar resolver as questões que estão postas, né? Então, isso diz na carta de princípio como que a gente tem que trabalhar. Como que a gente está trabalhando nisso? Todo dia as crianças têm roda de conversa, então que é um dispositivo importantíssimo de diálogo entre as crianças, entre o que aconteceu na escola, entre todos os problemas. Naime, pode falar? Bom dia, meu nome é Naime, eu sou mãe do Abado, segundo ano aqui da manhã. Eu queria dizer que assim, o professor Paulo Freire diz que a gente tem que buscar uma coerência entre o que a gente diz e o que a gente faz, né? Entre o discurso e a prática, entre a teoria e a praxis. Eu sei que é muito difícil uma escola, eu imagino, né? Porque eu nunca trabalhei numa escola com 800 crianças, eu sou professora também da prefeitura, mas eu imagino os grandes desafios que a gestão e os professores têm numa escola tão grande. Mas eu queria saber, eu não sei se ainda você vai apontar na sua fala, se há algum dispositivo que mexa exatamente nesse ponto, além da carta de princípio, porque fazer a carta se tornar viva, fazer o PPP se tornar algo vivo dentro das práticas, é um longo caminho árduo. Então eu queria saber se dentro do PPP há algum dispositivo ou alguma ação curricular que exatamente mexa nisso. Porque meu filho está no segundo ano, mas eu conheço a Amorim já há algum tempo, fui gestora desse território, gestora do Céu Butantã, então assim, eu conheço a Amorim já há bastante tempo, desde 2012. Só que eu só vim conhecer de verdade quando meu filho entrou aqui. E eu percebo que em muitos momentos, não são poucos, há um distanciamento gigante daquilo que está no PPP com as ações de alguns educadores com as crianças. Então, assim, acho que é muito importante para nós, famílias, sabermos, primeiro, em como podemos ajudar nesse aspecto e se há algum dispositivo que aproxime cada vez mais a coerência do PPP da escola com as práticas dos professores, para que não tenha uma prática punitiva, para que não tenha uma prática, por exemplo, de aliciar as crianças a delatar outras crianças que fazem coisas erradas, porque eu acho que isso não está próximo do PPP. Né? Não, eu penso que a gente vai tratar um pouquinho disso. Lógico que, só para te dizer um pouco, lógico que a gente não consegue resolver tudo isso, né? A gente faz parte de uma rede municipal, que é uma rede pública, que muitos pais chegam porque querem nessa escola. E nem sempre todos os educadores chegam porque querem. Às vezes chegam porque moram perto da escola, porque fazem universidade. Apesar de ter saído no Diário Oficial de que na remoção os professores já têm consciência que o Amorim tem um projeto diferenciado, né, Ana? Apesar disso, gente, depois eu vou falar um pouquinho, que tudo isso a gente ainda está negociando com a Secretaria Municipal de Educação e com o Conselho Municipal, porque eu concordo plenamente com vocês, né? Mas a gente tem que o tempo todo pensar que a gente está numa rede pública, que os professores estão na escola, muitos porque querem estar, e outros porque tem questões pessoais e que estão, mas que às vezes o projeto, gente, às vezes a gente põe o filho no projeto, que também acontece com os pais. Eu acho que o projeto é isso, quando chega aqui, não encontra o que queria encontrar, porque às vezes a gente vive no imaginário, né? Aqui é o mundo real.
e que é um mundo que a gente vai construindo e trabalhando para que ele fique como a gente acha que tem que ficar. Mas é um percurso, né? Eu não quero justificar as nossas questões, as nossas dificuldades, mas eu digo para vocês que é um longo caminho que eu penso que todos nós, educadores, até eu, enquanto gestora de 22 anos nesta escola, tenho que percorrer. Porque não é muito simples. Às vezes uma coisa pode e está super coerente com o projeto, às vezes eu tenho que falar um não e está totalmente incoerente com o projeto. Enfim, mas isso são coisas que a gente vai tentando alinhar para melhorar. Eu acho que depois eu vou contar que tem uma ação aí que os pais estão propondo que a gente vai fazer. Então, a gente tem uma comissão de acolhimento, que é muito importante, que essa comissão é composta por pais e mães da escola, que a ideia dessa comissão é pensar nesses enlaces que a gente faz o tempo todo na escola, seja com os estudantes, seja com os funcionários, seja com os professores e seja com os pais. Por exemplo, quem veio no café da manhã, ou veio no café da manhã, essa ideia foi da comissão de acolhimento. Essas reuniões eu já fazia, mas o formato que ela está hoje, eu estudei com a comissão de acolhimento, que foi falando, Ana, não adianta você falar todos os dispositivos pedagógicos e não falar a linha mestra, isso fica perdido. Enfim, tudo isso essa comissão de acolhimento está pensando. Por exemplo, eles estão construindo agora a biografia dos funcionários da escola, que a gente vai apresentar. Então, assim, essa comissão pensa como fazer com que as pessoas se sintam pertencentes a essa escola, tanto comunidade, como educador, como funcionário. Porque a questão pública, a gente também tem que se sentir pertencente. Né? Porque todas as escolas são públicas, né? Vamos dizer, a rede é pública. A gente parte do princípio, a Secretaria Municipal de Educação parte do princípio que são todas iguais. Por isso que você cai num sistema, você entra aqui, você pode ser colocado em qualquer escola. Ela não olha no primeiro momento para que projeto político-pedagógico que você quer fazer parte. Ela vai olhar só na quarta fase, que é a fase de opção, que daí começa a chegar os pais que querem essa escola de verdade. Depois a gente tem a comissão de comunicação, que é uma comissão super importante, que é composta por pais. Então toda a comunicação que vocês recebem, ontem veio a comunicação da paralisação de amanhã, tudo isso, gente, é a comunicação que faz. Vocês querem saber alguma coisa específica da escola, vocês podem mandar para a comunicação. Se vocês querem participar, vocês mandam para a comunicação. Os professores, quando precisam de algum material específico, eles colocam na comunicação, a comunicação divulga. Pois não. Eu estava conversando lá fora com alguns pais que eles estavam interessados em participar de algumas comissões, certo? Aí o que acontece? Eu entrei no CHAS, por exemplo, e eu notei que o CHAS ele tem uma articulação muito boa com a comissão de comunicação. Então, assim, falando de organograma, eu entendo que a comissão de comunicação é o intermediário de contato entre a escola e as demais comissões, correto? Então eu percebo que a CHAS ela está bem integrada, mas as demais comissões a gente não está recebendo. Quando vai ser a próxima reunião? Da biblioteca vocês não receberam ainda? Vai ser terça-feira? Não, acho que sim, mas eu digo que tem outras, né? Tem outras. E essas outras a gente não recebeu nenhum contato. Não sei se porque ela não articulou o encontro ainda esse ano, ou se ainda está tendo algum ruído na comunicação nesse canal, tá? Só isso. Mas a ideia, gente, é que é exatamente isso. A comunicação faz essa relação entre comunidade e escola, e é muito importante que você me diga isso pra gente falar com o pessoal da comunicação. Hoje não tem ninguém da comunicação aqui, né? Mas, enfim. Então, os canais de mídia que a gente tem aí, que é os que a gente tem e os que a gente ainda não tem. Facebook, tem uma página que tem todos os vídeos que já saíram da escola, reportagens, enfim. Tem muita gente que acessa a escola por esse canal, né? Fica conhecendo a Moline, fala, é lá que eu quero pôr meu filho. Depois a gente também tem um projeto de captação de recursos. No final da reunião eu vou contar tudo que a gente conseguiu ano passado. Mas a ideia é que a gente possa fazer um exercício de captação de recursos, porque a gente acredita que esse projeto precisa mais do que o que a gente tem da Secretaria Municipal de Educação. Então, assim, o recurso que a gente tem, gente, de público, a gente tinha o Mais Educação,
a gente tinha mais cultura e tudo isso terminou, né? Hoje mais educação não é só ligado à alfabetização, que não é uma questão que interesse tanto e o oficineiro ganha muito pouco. Ele é voluntário, mas é nada. Então, a gente teve programas que ajudavam a gente a ter toda a questão da cultura brasileira, que a gente tem aqui dentro da escola, música, dança, capoeira, maracatu, violino, tudo isso a gente conseguia fazer porque a gente estava inscrito tanto no Mais Educação como no Mais Cultura. Hoje a gente não tem esses programas e por conta disso a gente começou a inventar um jeito de captar recursos e escrevendo projetos e tal. A gente ganhou alguns, outros não, mas é por aí que a gente tem ido para tentar ter recurso dentro da escola. A gente tem um outro recurso público que chama PTRF, que éramos, até o ano retrasado, eram 3 verbas anuais, o ano passado passou para 2. A nossa escola recebe 16 mil e pouco para 3 meses. 16 mil e pouco para 3 meses numa escola de 800 alunos, vocês imaginam que dá 5 mil por mês para a gente conseguir dar conta de tudo que a escola tem, né? Enfim, então é um pouco esse o recurso público que a gente teve o ano passado. E o PDDE, que é uma verba única, que tem uma vez por mês, que vem mais ou menos uns 12 mil, e é isso. Aí a gente sente que a gente precisa mais para poder potencializar projetos que a gente queira. Por exemplo, aqui quando a gente faz um passeio com as crianças, todas as crianças têm que fazer parte, né? Isso é uma premissa nossa. Então, como é que a gente garante que todas as crianças possam ir ao passeio, se tem transporte, por exemplo? A gente tem que ter um fundo para ajudá-los aí. Ou então a gente, não sei se alguém já passou, que os professores pedem um pouquinho a mais para quem pode pagar mais, para subsidiar quem não consegue. Então, tudo isso são questões que a gente vai pensando para dar conta das coisas que os professores vão criando e vão inventando para, de certa forma, melhorar o projeto da escola, né? Ana, mais uma pergunta. Teve uma reunião da segunda-feira à noite, mensal, né, que foram apresentadas as comissões. E aí eu perguntei a relação da APM, né, que tem também uma função de captação de recursos mais por voluntariedade dos pais que podem arcar, e tem a da escola. Então, assim, a minha dúvida é, a escola a gente entendeu então, são essas as verbas que são acessíveis, e aí tem a APM. Aí vamos dizer assim, o pessoal da manutenção quer fazer uma benfeitoria. Essa benfeitoria exige materiais XY. Não pode, a doação tem que vir da PM, tem que vir em material, como que funciona? Pode ser dos dois jeitos, pode ser que a gente consiga uma doação de uma empresa, de uma loja, isso tudo bem. Tá. Pode ser que uma pessoa doe o dinheiro para a PM e a PM... Por exemplo, o ano passado tinha o projeto Passarinhar, e a professora fez uns folders dos passarinhos que tem aqui na região. Eles pesquisaram, descobriram quais eram os passarinhos que estavam aqui no entorno da escola. E daí tinha que fazer o folder. A comunicação soltou e daí teve uma pessoa que doou a verba para fazer os banners, né, dos passarinhos. Enfim, eu acho que pode ser dos dois jeitos. E vendeu o marcador de livro também, né? O concurso de desenho das crianças, né? E aí os desenhos vencedores fizeram marcadores de livros. Que a gente vendeu. E vendeu também e para a escola. Lindo para a escola. Então, assim, tudo isso é forma que a gente vai encontrando. Por exemplo, as festas é um lugar de captação de recurso. Não que seja o objetivo maior, seja o dinheiro, mas é um jeito da gente ter uma verba a mais dentro da escola para poder fazer as coisas que a gente quer fazer, né? Agora, a gente, nesse tempo todo que eu estou aqui, a gente não faz essa carteirinha que normalmente as escolas de educação infantil fazem, de mandar para casa e depois voltar para a escola. Porque a gente já viu que isso é um trabalho infinito e que não atinge as famílias. Não sei se as crianças acabavam mudando, entregando a carteirinha. Porque assim, tem muitas escolas que entregam uma carteirinha por mês e aí o pai bota uma contribuição e a carteirinha volta. E a gente não faz isso. Então a ideia é que se lá no site tem o número da conta. Se quem quiser contribuir, pode ir direto lá
e faz a contribuição lá, tá bom? Aí só para terminar a pergunta, eu entrei no subcomitê de bacia hidrográfica e aí lá eu tomei ciência que existem fundos, por exemplo, do FEIDRO, que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, e aí eles têm um plano de ação, não dá tempo mais para esse ano porque acaba dia 8. Mas eu queria saber se, por exemplo, num edital desses que envolve recurso, eu posso dialogar com você, vamos dizer, você instituição escola, ou com a APM para me inscrever? A gente pode fazer os dois caminhos, né? A gente pode fazer na reunião e a gente pode conversar, mas quando a gente for fazer o edital, a gente vai conversar com a APM. Eu quero, quando eu for apresentar o prêmio que a gente ganhou no ano passado, do Itaú Unicef, a gente também tem, quando a gente começa o projeto, foi na administração da Marta Suplicy. Quando estava terminando a administração, a gente acreditava que ela pudesse ganhar a eleição. Quando a gente viu que ela não ia ganhar a eleição, o projeto ainda era muito frágil. Daí os pais que estavam naquela época criaram uma ONG que chama Educação Cidadã. A ideia era apoiar o projeto não só financeiramente, mas que se viesse alguma coisa assim, numa nova gestão, dizendo esse projeto não pode continuar, a gente já tinha uma articulação feita para nos apoiar. Isso foi muito bacana porque essa ONG existe, está aberta, está em funcionamento e que ela pode captar recurso e disponibilizar para a escola. Por exemplo, essa verba que a gente entrou, esse programa que a gente entrou do Itaú Unicef, o ano passado o título era Parceria Público-Privado, que era escola pública e iniciativa privada. A gente pôde participar junto com essa ONG. Então por isso que a gente teve condição a gente ganhou regionalmente, né? A gente não ganhou a nacional, mas a gente ganhou da região da Ana, o meu entendimento da APM, assim, há controvérsias na prefeitura, tá, gente? Mas o meu entendimento, que eu estudei muito a fundo o que é a APM. Para mim, a APM é uma organização social dentro da escola. Então ela já tem esse peso que você está colocando de uma ONG. Então, em tese, ela pode participar de editais, ela pode concorrer a prêmios, ela pode, enfim, ela tem mais liberdade até do que a escola. Né? Então o grupo de tanto nós, famílias associadas, quanto os membros efetivos da APM, podem concorrer a vários editais, podem concorrer com agências, inclusive financiadoras internacionais, né? Para captar recursos para a escola. Então, é verdade, mas por exemplo, nesse caso a gente precisava da parceria público-privada. Sim. Né? Então a gente não podia entrar com a APM. Sim. A Associação de Pais e Mestres estava fora disso, porque ela é um órgão, de certa forma, de dentro da escola. É meio Então, complicado. é isso que eu estou falando, que há controvérsias. Porque como ela é regida pelo Código Civil Brasileiro, e as ONGs, as OCs, também são regidas pelo Código Civil Brasileiro, então há controvérsias. Eu já briguei com várias instâncias dentro da prefeitura por causa disso. Porque a prefeitura considera, e aí é uma questão ideológica, que a APM é uma empresa dentro da escola. Ora essa! Como assim uma empresa? É um debate. Porque se você for ver o estatuto da APM, ela não coloca como uma empresa. Ela coloca como um órgão social, de que vai ter... lucrativos. Exatamente, é sem fins lucrativos, perfeito. Então ela não é uma empresa, né? Ela é uma organização social dentro da escola. Exatamente, há controvérsias e a gente percebe que na hora dos editais a gente não consegue entrar pela APM, a gente tem que entrar pela ONG. Por exemplo, esse projeto do Itaú Social era impossível entrar pela APM. Porque tinha que ter... Mas há outros que é possível. Então, por assim, exemplo, acho que a sua pergunta procede, é bacana, né? Que esse grupo da APM ou que outras famílias que tenham tempo e interesse se envolvam nos editais, façam uma busca de editais. Tem muito, né? Tem muita agência internacional que financia educação, que tem interesse em financiar a educação e financiamentos bacanas. É verdade. Luana, deixa eu só perguntar. Não. Já teve a reunião de representação das comissões? Teve na Assembleia de Pais. Então, por que eu não estou recebendo os e-mails? Quando no dia do café eu me cadastrei, tinha... A transformação das
relações entre os jovens e sociedade. Então, a gente tem um laboratório de ideias, que é uma parceria que a escola foi construindo com um instituto que chama Risos, que trouxe no começo o Paulo Blinkenstein, que é uma pessoa que trabalha com a questão de laboratório de ideias, no Fab Lab, lá de Stanford. Então, fez a formação com 3 professoras aqui da escola, que são as 2 professoras de matemática e a professora Flávia, e que hoje a gente tem um laboratório de ideias que tem algumas máquinas, não estão todas as máquinas que a gente quer ter, mas já tem, cortador e etc. E que a Maria Silvia está com um projeto, que é a professora que está tocando, muito forte nessa questão do Fab Lab. Além dela, a gente tem 2 estagiários que foram trabalhando com a Maria Silvia todo esse tempo, que também dão um suporte para que esse laboratório aconteça, funcione, e as crianças têm dentro do horário de aula um tempo de laboratório, ciclo 2 nesse momento. Ela tem os objetivos desse ano tão focados na horta. Cadê a Fernanda? Estão focados muito na horta, estão focados em construir os objetivos do Fab Lab, que Fernanda, que estão focados na horta, nas necessidades que a horta tem, né, que a Maria Silvia está propondo. Então como que chama, que colhe a água? Água de reuso. Água de reuso. E está um projeto junto com a Poli, com os estudantes. Para fazer irrigação. Para fazer irrigação, lavagem do pátio, por exemplo. Ah, tá, não, essa é outra história, né? Desculpa, não, é porque a Maria Silvia tinha outro projeto de trabalhar com irrigação e tal, né? Mecanização, né, da irrigação. Não, essa é outra história. Então, já entrou na horta? Vai entrar, ó, pode entrar. Pode entrar? Pode. Vem. A Fernanda é uma das grandes representantes desse grupo, porque ela foi a batalhadora o tempo todo que essa horta existisse do jeito que ela está. Bom, bom dia, meu nome é Fernanda e eu cheguei aqui na escola faz... minha filha tem ido para o 4º ano agora. Não, mas eu digo isso porque assim, a horta era o espaço que existia, mas quando isso como exemplo, aí uma mãe que se chama Fernanda também, a Fernanda Raul, fala assim, olha, pega um projeto, vê um espaço que você cabe, que você acha que cabe a ação e não larga. É importante. Não é importante porque para você fazer um projeto na escola, né, você precisa ter frequência, né, você precisa ser uma pessoa que esteja, de certa forma, disponível para fazer aquilo, para servir como referência para os professores, que você acha que, né, para os pais e tal. E aí a horta foi começando. E assim, a proposta era fazer um trabalho com as plantas alimentícias não convencionais. Isso também fez toda a diferença no sentido de que é uma horta ativa e ela não demanda tanto trabalho, né? A gente está aqui uma vez por semana, fazemos reuniões todas as quartas-feiras às 7 da manhã esse ano. São reuniões abertas. Esse ano estamos nos reunindo lá na horta, quem quiser ir para participar da comissão ou mesmo para ir um dia conhecer, para fazer, né, como o Ian estava falando, para a gente fazer, né, conexões, né, tá aberta. Mas o importante é que a horta da escola, né, era construída por vários pais, né, então assim, no começo eu vinha sozinha. Ficava lá. A escola tem espaços não formais de educação, é uma escola de educação comunitária. Eu entendo assim, tudo que essa comunidade faz na escola, ela é exemplo para as crianças. Tem criança que quer ficar com a gente na horta o tempo inteiro, né? Para não dizer que tem criança que fica. Né? Tem um menino, o Ricardo, né? Ele gosta tanto de ficar lá, ele aprende tanto. Tem um pai, que é o Daniel, né, que também é uma pessoa, né, da horta muito importante. Ele é produtor, ele entende muito de terra, né, de planta e tal. E ele ensina para o Ricardo assim, muito. Ele falou, olha, isso daqui, para a gente fazer esse canteiro, a gente precisa dessa proporção. Hoje a gente estava fazendo a reunião, ele estava lá. Ele falou, o que é 3 por 1? 2 por 1. 2 por 1, que a gente vai precisar de uma mesa 2 por 1.
Então, assim, é um espaço educativo. A gente não está fazendo só um trabalho que os pais, né, estão se doando para a escola. É educação pura, né? Eu entendo assim. Então, assim, né, hoje em dia é uma comissão grande, tem um trabalho muito bacana, todo mundo se doa muito. E então, assim, a gente está conseguindo fazer uma conexão com a cozinha. E atualmente nós temos um cardápio de 15 dias que a cozinha está praticando com a inclusão das plantas alimentícias não convencionais, que são as plantas brasileiras, que também se conectam com o projeto pedagógico do Amorim Lima, que quer trabalhar com a construção e fortalecimento da cultura brasileira. E elas são plantas mais fortes, mais resistentes e mais nutritivas. Então a gente conseguiu uma boa aproximação da diretoria de ensino, da supervisão de nutrição, da nutrição da terceirizada, né? Porque é muito complexo trabalhar, né, dentro do poder público. É muito legítimo também, né? A gente sente que a gente tem legitimidade, que a gente tem direito de estar ocupando aquele espaço, bem diferente da escola particular, que faz assim, né? Eu sei porque, né, meus filhos vieram da escola particular, a gente tentava também fazer um trabalho dentro da escola particular, mas o limite é muito, seu lugar é aí, não invade o nosso espaço. Então, na escola pública, a gente tem esse espaço. Agora, isso não quer dizer também que a gente não tem delimitações. Tem também, né? Tem o espaço que é do professor, que a gente procura também se relacionar, mas são todos espaços que precisam ser construídos, né? Precisa ter a construção de uma confiança, né? De uma confiabilidade que precisa ser feita. Então, a gente também tem feito um apoio, né? Como a gente vai desenvolvendo um conhecimento, a gente oferece esse conhecimento que está permanentemente em construção para os professores e alunos. Então, tem professores que falam, vamos trabalhar juntos? Então, ano passado, trabalhamos com o primeiro ano, assim, em parceria mesmo. Havia um dia que duas mães se sentavam com os professores do primeiro ano e planejavam o dia seguinte, e o pessoal da horta vinha e fazia atividades mesmo. Tanto na horta, né, muito importante, eu acho, trabalhar fora da sala de aula, né? O projeto da escola, né, o projeto pedagógico da escola propõe isso, e a gente estava aqui para apoiar. E com isso a gente também conhece a escola por dentro, né? A gente passa a entender a escola melhor, né? A gente pode ajudar mais a escola dessa forma. Porque, como diz a Kim, né, que é uma mãe da comissão de acolhimento, ela fala, seja um professor que passa do portão da escola. Porque o professor não, o pai, né, que o pessoal fala, pai que fica só no portão da escola, rola muito fofoca, né, rola muito falar mal, rola muito o boato. E o pai que entra na escola com uma postura mais propositiva entende melhor as questões da escola. O que mais? A gente, os roteiros, né? Acho que A gente está propondo a entrada dos temas relacionados com a horta no projeto político-pedagógico. Tem toda uma construção também, né? Então a gente tem aqui a Assembleia de Pais, a gente tem o Conselho de Escola, tem o Conselho Pedagógico. Então a gente vem construindo, a gente vem trazendo, né, a proposta desse conteúdo e dessa prática. A gente fala, gente, se não entrar no PPP, vai ficar sempre na mão dos pais, né? E a gente acha que é muito importante que a escola se aproprie desse tema, faça desse tema um conteúdo, né? Que consiga. Por exemplo, a gente identificou vários livros pedagógicos, didáticos, que fala sobre as ervas daninhas. Apresenta a questão agrária como uma questão de grandes propriedades, plantas que são ervas daninhas e as plantas que são boas, que são aquelas produzidas, né, na grande propriedade. Então a gente sabe que tudo isso é questão política. Então quando a gente trabalha essa questão no dia a dia, nós temos aqui uma horta, nós trabalhamos com o cultivo agroecológico, embora a gente não soubesse
o que era isso no início, hoje em dia a gente sabe, né? A gente trabalha com cultivo orgânico, isso tudo é micropolítica e a gente está mostrando isso para as crianças. As crianças, ao trabalharem na horta, né, no seu cotidiano, elas acabam experimentando, a gente faz atividades de experimentação, de comida, a gente faz saladinha, a gente fala, vamos brincar de comidinha, tem que ser tudo orientado, porque tem planta que não é para comer, tem planta que pode. A gente faz comida, hoje, por exemplo, o pai pegou as abóboras da horta e fez um doce, vai fazer uma Sobremesa de hoje é doce de abóbora. mas vai montar uma mesinha ali fora na hora do recreio e chamar as crianças para experimentarem o doce, uma parte vai para o nono ano que vai vender. Enfim, é uma coisa que está inserida no cotidiano da escola e que tem sido muito bacana. E agora, por conta disso, desse trabalho, né, a gente não está aqui todo dia, nem todo mundo, é trabalho voluntário mesmo, mas se a gente tem uma manhã, né, algumas horas, tem gente que chega de manhã cedo, fica uma hora e vai embora. Agora tem uma mãe da tarde, que é a Ana Clara, que está, né, agarrando mais essa proposta, porque à tarde precisa de pais, né, que façam esse trabalho. Então, a gente está com um projeto piloto de trabalho com horta que vai ser multiplicado para outras escolas. Saindo daqui, eu vou até para o Capão Redondo, encontrar com a Ana Flávia, eles estão fazendo uma reunião das escolas da região, né, porque é um tipo de horta mais fácil de fazer mesmo e também é uma forma da escola abrir para a comunidade, porque de fato é difícil no sistema convencional de ensino, em que os professores ficam trabalhando muito dentro da sala de aula, como que eles vão fazer um projeto alternativo? Então, com a entrada dos pais, esse projeto se torna possível e aí os professores também vão identificando, olha, a horta é um espaço educativo. E aí as coisas... No calendário, outras festas que a gente vai inventando durante o ano. Então a gente tem a festa junina, que é uma festa que move milhões, que eu digo, milhões de pessoas, porque além da festa que se dá no dia da festa junina, a gente tem 3 festas que constroem as prendas que vão ser escolhidas pelas crianças na troca das barracas. Então a gente não vai na 25 de março e compra as prendas, a gente faz tudo aqui. Então, assim, essas prendas são feitas nessas festas que chama Festa das Prendas. Então, até chegar na festa junina, tem um longo percurso que a gente vai construindo para que isso possa acontecer. Depois, então, tem um filminho no YouTube que é muito bom das crianças contando como isso chega para elas, como que elas lidam com isso. É muito bacana, né? Tem uma menina que uma vez era o Dia das Mães, que a gente faz aí um evento, e ela fez uma oficina de cartão para o Dia das Mães. Ela fez assim, oficina de cartão em latim. Daí ela escreveu embaixo, com tradução em português. Então eu acho que assim, eles vão se apropriando, né, de outras linguagens que são fundamentais para a pessoa, né, e para abrir a cabeça. A escola tem que, de verdade, ajudar as crianças a serem criativas, curiosas, interessadas no mundo que a gente tem. Enfim, vai nessa ideia de pesquisar, de entender o mundo que ela está, de fazer conexões. Sim, um pouco isso. Daí vamos para o 3. Da tutoria dele, como é que os estudantes estão lidando com os roteiros de pesquisa, enfim. Essa plataforma ela é muito importante, do meu ponto de vista, para consolidar algumas questões do projeto da escola. Da plataforma aqui na escola, né? Essa moça chegou com essa coordenadora do projeto e ela morava lá na Cracolândia. E a moça me disse assim, olha, a gente veio aqui para tentar ver o documento, porque ela não tinha mais nenhum documento. Então ela teve filho, não sabia mais para onde o filho tinha ido. Enfim, quando começaram a conversar com ela, porque era esse o trabalho que se fazia, era conversar com aquelas pessoas e ir cuidando delas, perguntaram aonde era o lugar que ela tinha, que ela se lembrava para tentar buscar o documento. Ela falou, eu estudei numa escola e deu o nome daqui e a pessoa veio com ela. Aí a gente procurou o prontuário, tirou xerox da carteira de identidade, enfim. A gente tem muitos projetos
projetos sociais que estavam cuidando das pessoas em São Paulo. A gente queria ganhar o prêmio nacional, que era 260 mil. A gente não conseguiu, só 60. Depois a gente também, hoje a gente faz parte, a gente mandou um projeto que a gente conseguiu também fazer parte, que não foram as escolas se inscreveram e foram escolhidas, que chama Projeto Mira. Que a ideia, hoje as crianças estão fazendo um exercício de avaliação e a gente vai mapear estudantes que têm dificuldade na leitura e na escrita. E essas crianças que a gente está propondo, que vão ser 30, que vão ser acompanhadas por voluntários. Está no site da escola já, que as pessoas podem se inscrever para esse voluntariado no programa Mira. A partir daí, a gente vai, cada criança que tem uma questão de leitura e escrita a partir do quarto ano, quarto, quinto e sexto programa, vai ser acompanhada por uma pessoa uma vez por semana. Acompanhada significa, essa pessoa vai ler para essa criança, vai cuidar dessa criança, a incentivá-la a olhar um pouco para essa condição de leitura e escrita. Eu penso que eu quero que tenha 30 voluntários da escola que se inscrevam, porque daí é muito mais fácil quando é pai de aluno que mora perto, que é uma vez, 1 hora por semana. Além disso, vai ter todo um trabalho com os pais desses estudantes para poder ajudá-los a como que será que olha para essa questão, que eu acho que não é só classe social. Às vezes é um pai que trabalha muito e que a criança não está junto. Então esse programa Mira, que também foi uma conquista, ele é da Fundação SMM, que é uma editora que está no mundo aí ligada a grandes programas de nível didático também. E depois também a gente ganhou o Ano do Nicho. Ganhou não, né? A gente foi em segundo lugar. O Ano do Nicho foi um desafio da educação, criado por uma organização internacional de Israel, que a ideia era unir escolas democráticas no mundo. O primeiro movimento deles era esse. E daí virou um desafio que a gente, o ano passado inteiro, a gente foi cuidando desse desafio, que tinha questões, como que a escola se organiza, que instâncias de participação que a escola tem, enfim. A gente foi discutindo isso com esse programa e 100% da avaliação desse desafio era assim, 40% foram os intelectuais que escolheram. Então eram intelectuais do mundo da educação, da Inglaterra, tinha gente da Inglaterra, da Índia, do Brasil tinha Helena Singer, de Israel, o Yaakov, que é um grande teórico da educação democrática. Enfim, eles avaliaram 40% da ideia. E 60% era, o desafio era como é que essa comunidade olha para a escola. Então o Amorim foi a escola mais votada, né? A gente teve 4.000 votos e que quando a gente chegou na Inglaterra, a gente foi receber o prêmio, eles mostraram um mapa de votos que não era só da escola, não era só da região do Butantã, era do Brasil todo. Foi incrível isso, porque a gente foi super bem votado. E aí a ideia era como é que essa escola está inserida na sua sociedade. Eu acho que isso foi um baita do prêmio. Não é prêmio, né? Mas é olhar um pouco para o reconhecimento de um trabalho. Estava lendo ao prêmio. Oi? Estava lendo ao prêmio. Pois é. Tem muitos problemas, gente. Eu acho que a Naime trouxe problemas verdadeiros. Eu não escondo o problema. Eu acho que a gente tem muitas coisas ainda a ser feitas. Mas eu acho que uma escola pública na cidade de São Paulo, com todas essas mudanças políticas que mantém o projeto vivo, é bastante. Né? A gente tem problemas, porque é muito conflito, porque assim, a democracia passa por essas questões, mas a gente tenta sempre o melhor. Às vezes a gente não acerta no melhor, mas assim, eu penso que a ideia é que a gente possa fazer o melhor. Eu penso que as coordenadoras, todos os educadores dessa escola, todos os funcionários estão nesse objetivo. Eu acho que a gente não acerta sempre, mas nosso empenho... ainda bem, né? Porque a gente pode fazer mais coisas, mas nosso empenho, de verdade, gente, é de fazer uma escola melhor, que tenha sentido, que seja boa, de
de qualidade e principalmente porque ela é pública e é para todo mundo. Eu penso que é isso. Uma professora, o ano passado, fez um trabalho no mestrado dela sobre o projeto do Amorim e ela perguntou para ex-alunos do Amorim que estavam no ensino médio ou na universidade. E uma das respostas que eu achei bem bonita quando ela apresentou lá na defesa de tese, e eu achei muito legal que ela trouxe, que uma estudante escreveu assim: nós, na época, amávamos odiar as rodas de conversa. Então, eu achei isso tão incrível, né? Nós amávamos odiar as rodas de conversa. Então, olha o que significa tudo isso, né? Aqui eles odeiam, mas na verdade existe um grande amor. Eu acho que a educação se faz com amor, sabia? Eu tenho outro jeito, né? Isso é um grande componente. Gente, eu agradeço. Tem mais alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar? É só um comentário bem. O ano passado eu sou professora de tem tudo. Então eu falei assim, nossa, a Ana é onde a gente vai, o pessoal fala, nossa, você é só fita no Amorim Lima, e aí quem é a diretora? A gente fala. Eu falei, gente, aquela coisa assim. Também tem assim, né? Boa, A senhora boa. que já foi professora daqui, olhou pra mim e falou assim, Ana, assim ainda tá aqui. Eu comecei a me achar um pouco velha demais, né? E ela falou isso, eu falei, meu Deus, é uma coisa errada, né? E aí eu falo assim, nossa, gente, que é maravilhoso. Então tinha um passeio do ano passado que o professor o Rafael, né, ia com os alunos, os pais que quiser ir, a gente ia no parque, e chegava lá, que estava usando o parque, nossa, são pessoas do Amorim, eu fui professor de lá, aposentei, aí eu falava, chegava, chamava os pais que estavam lá, né, mas o professor Rafael falou, olha gente, isso aqui foi uma professora, se aposentou no Amorim, gente, então é assim, voa, né, então vai pro mundo todo, né, então isso, como a gente, e eu falei, gente, não tem, quando chegar aqueles pais que estão entrando para ver, gente, vocês vão amar, então abraça, ou odiar. É bem-vindo, Aqui ninguém fica mais ou menos, ou ama ou odeia. Eu tenho uma mãe que falava assim, ela era uma mãe que pagava para ver o que ia acontecer com a filha dela. Quando a filha chegou no 9º ano, ela chegou para mim na formatura e falou assim, Ana, graças a Deus que está acabando tudo isso aqui, nunca mais. E eu falei assim, como assim? Eu falei, eu tenho que te dar uma notícia, o projeto está indo dentro da sua filha. Ela falou assim, pelo amor de Deus, então, assim, a gente tem que acreditar que tudo isso vai dentro deles, e vai dentro da gente também. Né? É uma transformação não só para os estudantes, mas eu acho que para os educadores. Eu acho que é muito importante. E para os funcionários também, porque vocês vão ver o quanto que esses funcionários dessa escola se envolvem, né? No dia a dia da escola, nas questões das crianças. Eu acho que isso é muito bacana. Bom, gente, muito obrigada de verdade pela paciência. Fazemos reuniões todas as quartas-feiras às 7 da manhã esse ano. São reuniões abertas. Esse ano estamos nos reunindo lá na horta, quem quiser ir.